Oi, pessoal. Aqui eu vou te contar uma experiência. Há um tempo atrás, minha filha, Manu, passou por um processo onde ela parou de comer. Eu observava que ela mastigava a comida e não engolia. Aí ela ficou uns dias fazendo isso, uma semana. Aí eu notei que ela não estava evitando até beber água. E aí, como isso insistiu muito, aí eu levei ela ao médico. O médico olhou a garganta, falou que não tinha nada, passou um remedinho pro estômago. Aí passaram mais dias e ela continuou não se alimentando. E foi ficando mais grave porque ela começou a perder peso. E retornava no médico, não achava nada. Aí eu comecei a ficar assim, mais desesperada, né? Aí teve um dado dia que eu desci, saí de casa, vim em direção aqui pro salão, né? Aí, quando estava quase chegando, eu avistei um grupo de pessoas que vinham cantando louvores, e também com umas cartolinas na mão, com uns escritos. Aí eu fui e passei por entre eles, né? Ali eu vi uma amiga cliente, que também é minha vizinha, Dayana. Aí ela foi e segurou na minha mão assim, né? Eu, como fui passando por ela, segurou na minha mão, aí ela foi segurando assim, né? A gente foi e soltou a mão, né? No momento que ela segurou assim na minha mão, eu senti assim um, um, um calor, assim, que me deu senti algo diferente naquele toque dela, né? Aí eu vim direto pra cá, pro salão. E aqui eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa menina? O que tá acontecendo com essa menina? Fiquei assim, pedindo a Deus uma ajuda. E aí veio na minha mente, vai no psicólogo. Aí eu fui e daqui mesmo já tem uma ligadinha pro planinho que a gente tem, cartão de todos. Marquei psicólogo. No outro dia levei ela, né? Aí chegando lá, um psicólogo muito bom, conversou com ela, conversou comigo primeiro, depois eu saí e ele foi conversar com ela. Aí depois que ele conversou com ela, ele me chamou. Aí explicou o que aconteceu com ela. Ela tinha passado por um processo de engasgo na escola. E aquele engasgo que ela passou provocou um trauma nela. Toda vez que ela ia comer, ela tinha aquela sensação assim, de morte. Parece. O engasgo foi sério, né? E ela até um dia ela falou, ah mãe, engasguei na escola. Mas falou assim como se tivesse, como se fosse uma coisa simples, né? Então eu perguntei, mas deu tudo certo? Deu tudo certo. Mas aquilo ali gerou um trauma nela. E eu não percebi. Aí ela foi algumas vezes ainda, um psicólogo, aí começou a comer as coisas bem de pouquinho, e ela come, até hoje ela é assim, mastiga bastante vezes, né, para poder engolir, e, e graças a Deus aquele processo passou. Mas uma coisa que parecia simples me trouxe, assim, muita angústia, né. Aí eu tava parando para analisar. Um simples toque, né, que a Dayana me deu, assim, me passou aquela. Sem ela saber do que estava acontecendo, ela me passou força. Então, eu estava analisando que a gente tem o poder de passar coisas boas para as pessoas, através de, às vezes, de um toque, né, um aperto de mão, de um abraço, né, até mesmo de um sorriso. Que às vezes a gente está passando na rua, você encontra com alguém que está passando por uma situação que não vai nem te falar, mas se você der apenas um sorriso, cumprimentar, isso pode mudar o quadro da história de alguém. Que um sorriso às vezes é a atenção que alguém está precisando. E na minha vida, essa história me ensinou muito.
E é isso que eu quero passar para as pessoas. Com um abraço, com um sorriso, com um simples toque de mão, passar coisas boas, virtudes. Forte, né?